Fala aí, galerinha, tudo bem? Vocês estão no canal Colecionando com Alegria, meu nome é Bruno Alegria. Hoje eu vou falar desses carinhas aqui, DC Universe. O que acontece? Essa coleção, o primeiro contato que eu tive com ela foram através dos DC Super Heroes. Foi a primeira leva de itens da DC que saiu nesse formato aqui, que é um formato seguindo os itens da Toy Biz, do Marvel Legends. A Mattel demorou muito tempo a criar um item da DC, ou a DC demorou muito tempo a pedir para a Mattel ou alguma empresa criar um item para concorrer com os itens da Marvel, que a Toy Biz tinha lançado. Para vocês terem uma ideia, os itens da Toy Biz chegaram ao mercado em 2001, já sendo comercializados ali. A Mattel demorou, somente em 2005 ela mostrou os DC Super Heroes em uma feira. Eles só foram para as lojas em 2006 e mesmo assim somente com autorização para produzir a linha do Batman e do Superman. E os primeiros itens que chegaram, eles não tinham assim uma escultura, uma articulação tão legal. Então, por exemplo, o primeiro Batman que saiu era meio esquisitinho. O Bane que saiu tinha a perna assim torta, não tinha uma movimentação tão boa. A escala do Bane também não era muito boa para o personagem. Então saíram alguns itens assim que não eram muito legais. Obviamente, não eram muito legais em relação aos Toy Biz. E assim, obviamente, era uma evolução muito grande para o que existia anteriormente, mas não conseguia concorrer tanto com os itens da Toy Biz. Nós encontrávamos até com uma certa facilidade. Você ia numa loja, por exemplo, como a Casa e Vídeo, e encontrava esses itens. O Killer Croc, por exemplo, eu comprei na Casa e Vídeo. Não me recordo o preço, é sempre legal a gente registrar o preço. Mas os DC Super Heroes tiveram uma primeira leva, que a escultura foi um pouco criticada. Eles evoluíram, aí lançaram um Batman da DC Super Heroes muito legal, com uma escultura linda, que depois eu posso até mostrar para vocês, que eu tenho ali em cima esse Batman. E ele tem uma escultura tão boa, tanto de rosto quanto de corpo, que eles posteriormente lançaram um Batman em 30 centímetros, 12 polegadas, homenageando esse Batman. Então é muito interessante esse início da DC Super Heroes, porque eles começaram um pouquinho fraco, evoluíram muito, lançaram itens muito bonitos. A Batgirl, por exemplo, é super bonita. Tem um pack duplo que vem a Batgirl com esse Batman. Então assim, vieram uns itens muito bons. Mas depois a DC deu autorização para a Mattel para lançar itens dos outros universos da DC. E aí autorizaram a lançar vários personagens da DC, etc e tal. Então a Mattel acabou criando, com essa autorização nova, que veio em 2007 e os itens foram para as lojas em 2008, eles criaram um novo nome para a linha, que seria DC Universe Classics, que são esses aqui. E eles fizeram uma coisa muito legal, que é o seguinte, que a Toy Biz não fazia. A Toy Biz, ela tinha uma vantagem, que para cada personagem, quase que para cada personagem, ela fazia uma escultura de corpo nova. Então assim, você obviamente tem muitos personagens onde a base, o corpo, né, a base da figura foi aproveitada para uma outra, mas muitos outros personagens você partia do zero. Então você tinha a possibilidade de ter para
para cada personagem, para cada figura, uma escultura de corpo diferente. A Mattel já pensou diferente. Ela fez uma base de corpo para os personagens, para as figuras, e aí ela ia mudando, né? Pegava aquela mesma base, construía uma nova figura em cima daquela mesma base. Então eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo. E aí ela tinha dentro disso escalas não, mas tamanhos diferentes dessa base de corpo para fazer, por exemplo, o Robin, ele é um personagem menor. Então você tinha uma base que é a mesma escultura de corpo, só que menor. E aí você pega aqui, por exemplo, o Lanterna Verde. Ele tem naturalmente uma base de corpo média. E aí você tinha um Lanterna Verde médio. E aí você tem um personagem maior, como o Caçador de Marte. E aí ele é um pouco maior. E aí você vai lançar um buff, por exemplo, como um Bane. E aí você tem uma estrutura de corpo um pouco maior. Então você tem aqui uma escadinha, né, que vai subindo. E aí você pega essa mesma base aqui, por exemplo, há pouco tempo eu vendi um Mutano. Mas se você pegar o Mutano, é o mesmo do Robin. Aí se você pegar esse corpo aqui do Lanterna Verde, ele é basicamente o corpo do Flash. Então você não precisa fazer uma nova escultura de corpo partindo do zero para fazer um outro personagem. Isso torna a produção na fábrica muito mais fácil. Ah, mas poxa, e os personagens onde você tem um detalhe no corpo, né? Como por exemplo aqui o Arqueiro Verde. Você tem um detalhe diferente no ombro dele, você tem um detalhe diferente no corpo. Aí você pega esse item como base, você desenha o que você precisa e você faz uma nova forma. Mas você parte já de uma base feita, o que é muito mais fácil você esculpir, pegar a figura e acrescentar o que você precisa já em cima de uma base, porque o restante das articulações de braço, pescoço, cintura, sunga, tudo isso vai ser a mesma. Então é uma coisa muito mais fácil. É tão legal em termos industriais que a Hasbro seguiu o mesmo caminho. Depois que a Hasbro assumiu a linha Marvel, né, entrou no lugar da Toy Biz, ela, depois de um tempo, ela viu que seguir esse tipo de modelo seria mais interessante. Então ela fez uma base para os seus bonecos, uma base de corpo, e aí ela ia mudando alguns detalhes, também com escalas, né, diferentes, tamanhos diferentes, é melhor, fica mais correto dizer assim, para cada personagem, e aí ela ia mudando. Ela fez algumas evoluções em termos de detalhes para esconder mais as articulações, para melhorar as articulações. Então ela evoluiu nisso também, mas ela parte sempre de uma base, de um corpo, para fazer as suas figuras. Isso aqui na DC Universe foi uma evolução à frente da Toy Biz. A Toy Biz ela partiu muito na frente da Mattel. Agora a Mattel olhou e viu assim, não, calma aí, eu preciso correr atrás. Então eu preciso tornar o meu processo industrial aqui na fábrica mais fácil. Então ela tornou esse processo industrial mais fácil e ela pôde lançar uma gama de personagens numa velocidade grande para concorrer com a Toy Biz. Isso foi muito interessante para essas figuras aqui. E ela pegou também alguns itens da DC Super Heroes que já tinha naturalmente as formas, melhorou alguns desses itens. Nós tivemos muitos personagens legais lançados pela DC Super Heroes. O Superman, a Supergirl,
o Azrael, o Apocalipse, o Robin, que era meio esquisitinho, depois melhorou aquela escultura do Robin. E teve um personagem que evoluiu muito, por exemplo, que foi o Bizarro. O primeiro Bizarro que saiu, ele não vinha numa cor legal do plástico, né, da roupa, não vinha na verdade na cor correta, não vinha com a plaquinha. Então assim, o Bizarro ele teve uma evolução interessante. Então muita coisa da DC Super Heroes serviu para a Mattel evoluir essa linha aqui. E foi muito legal. Agora, por que essa linha se tornou uma linha tão cara? Aconteceu o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que observar é que a Mattel, parece que a Mattel ainda não corrigiu esse tipo de problema. Isso acontece muito nos dias de hoje na linha de Mestres do Universo, por exemplo. Existe muito problema de distribuição. Muito problema também na desigualdade da tiragem dos itens. Então, por exemplo, você às vezes tem um item que vem com uma tiragem muito alta. Você às vezes tem um outro item que vem com uma tiragem muito baixa. A distribuição desses itens às vezes vai muito para um determinado lugar e não vai para outros lugares. Então, alguns itens começam a se tornar raros, mais caros no mercado. E isso é bem ruim. A Mattel não corrigiu isso. Ela lança alguns itens em excesso e lança outros itens assim faltando numa quantidade imensa para o mercado. Aí daqui a pouco você não sabe se ela vai relançar, se ela não vai relançar, como é que vai ficar aquilo. Ela não avisa sobre essas coisas também. Isso fica um pouco ruim para o colecionador. E uma coisa que ocorreu com alguns personagens é o seguinte: ela se prendeu muito também nessa proporção. Existem alguns personagens que saem um pouco dessa proporção. Então ela fez alguns personagens utilizando esses corpos e fugia um pouco dessa proporção. E aí algumas pessoas reclamaram em termos de proporção de alguns desses itens. Mas no geral estava legal, estava uma coisa bem feita. E as articulações elas são bem legais, os itens têm uma articulação bem bacana. Outra coisa que ocorreu, quando teve a crise de 2008, nos Estados Unidos, ali 2008 e 2009, os preços da Mattel dispararam. Então eu lembro que assim, ali na linha de Marvel Legends, você não sentiu tanto isso. Eu não sei porque a Mattel não segurou isso muito bem. É óbvio que teve uma diferença na linha da Marvel Legends, mas na linha da Mattel foi muito grande a diferença. Você, por exemplo, esses itens em 2008 eles iniciaram em mais ou menos ali no preço de $10. Obviamente tem uma variação de acordo com a loja. Você em 2012, 4 anos depois somente, esses itens custavam o dobro ou mais que o dobro. Você encontrava esses itens na faixa de $21. Então, muita coisa disso aqui começou a se tornar rara, porque ia para o mercado, parece que houve uma redução na tiragem desses itens. Você ou comprava ali nesse preço, ou senão você ia ter que comprar depois. Isso saía do mercado, você ia ter que comprar no eBay e tudo, num preço muito caro. Outra coisa é que eles pararam de mandar isso para as lojas e você passou a ter que comprar online. Isso também tornou esses itens mais raros, porque na loja as pessoas entram, muitas das pessoas, e compram, né? Às vezes um pai, uma mãe compra para um filho, ou o próprio colecionador, e online isso não é tão fácil. Uma coisa que aconteceu muito também, eu estou fazendo esse vídeo aqui como um histórico assim, da minha memória, do que eu lembro disso. É muito legal a gente ter esses registros da memória de cada colecionador depois que passa o tempo de uma coleção.
Então é muito legal a gente ter esse registro para que ele fique, inclusive de preços, é muito legal. Eu sinto muito não lembrar o preço, por exemplo, dos DC Super Heroes na Casa e Vídeo. Eu gostaria de ter, mas eu não consigo lembrar. Mas essas outras memórias eu estou conseguindo recordar de muitas coisas. Naturalmente, algumas coisas vão ficar de lado. Mas uma coisa interessante que eu lembro, porque eu encontrava isso na Casa e Vídeo, em algumas lojas, papapá. Depois isso foi ficando escasso, sumiu. Mas eu tinha muita facilidade de comprar no eBay. E aí eu comecei a comprar esses itens no eBay, mas eu comprava quando saía. Saía eu comprava. Os personagens principais, que são esses aqui, eles eram naturalmente os mais procurados, eu comprava de cara, porque quando ficava escasso, cara, o preço disparava. E eles de fato se tornaram raros e mais caros. Agora, muitos personagens, os personagens secundários, você, não sei porquê, encontrava com muita facilidade no eBay itens vindos da China, que é onde naturalmente é feita a produção. Agora, não eram itens falsificados como você encontra hoje. É uma coisa muito curiosa. Eu estou falando naquela época, não estou falando dos dias de hoje. Na verdade, se vocês assistirem os meus vídeos aí, eu estou sempre em cada vídeo contando uma história, ainda que não seja sobre o item que eu estou falando. Eu já contei para vocês que existem itens que é tido como falsificado da Marvel Legends, por exemplo, que você pega em relação ao, entre aspas, original, coloca lado a lado e o falsificado às vezes é melhor do que o original. Não é uma regra. Mas o oposto também não é uma regra, do falsificado ser pior do que o original. Então, assim, esses itens iam para o eBay e não eram os falsificados, mas iam num preço barato. Não os itens de personagens principais. Exceto, por exemplo, quando a tiragem era muito grande, às vezes um Batman, um Super-Homem, você até possuía esses itens numa tiragem grande, eram personagens principais, mas você ainda encontrava num bom preço. Mas os personagens que estavam em segundo plano, esses sim você encontrava num preço muito barato, mas quando vinham com acessórios, normalmente o acessório não vinha. Se ele tivesse uma arminha, se ele tivesse, por exemplo, aqui um tridente como o do Aquaman, ele não vinha com a arminha, você encontrava sem, raramente vinha com a arminha, mas você encontrava num preço bem legal. Eu vou mostrar rapidamente para vocês os personagens, para vocês verem como são os itens, mas isso eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo, senão vai ficar muito longo. Aí eu mostro cada item desses aqui, vou falar de alguns cuidados aí para você que não assistiu o meu vídeo, perdão, sobre como conservar lá a sua coleção. Dá uma assistida que eu vou mostrar um negócio aqui importante, tá bom? Então veja o próximo vídeo aí, e aí eu mostro esses personagens, alguns detalhes e mais algumas historinhas sobre eles, tá bom? Beijo grande da Alegria!